Mais detalhes sobre o que a Procuradoria-Geral da República traz em seu entendimento para apresentar essa denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas. E para isso a gente também conversa com Eli Jonas Maia, que está com a gente aqui no Novo Dia. Tudo bom, Eli Jonas? Bom dia para você. Carol, ótimo dia para você. Tudo bem? Bom dia. E Eli Jonas sempre conosco quando as operações da Polícia Federal aconteciam, né, Eli Jonas? E é interessante quando a gente traz aqui a íntegra dessa denúncia da PGR, o quanto que essas operações são lembradas, o quanto que essas investigações, no que se refere, por exemplo, àquela tentativa de assassinar o presidente da República, Lula, antes dele tomar efetivamente posse em janeiro de 23, quando a gente observa também as investigações relacionadas à BIM paralela, o quanto que tudo isso se conecta nessa trama golpista. Exatamente, Carol. A PGR juntou alguns inquéritos da Polícia Federal e embasou essa denúncia de 272 páginas assinada pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, mostrando, por exemplo, o inquérito da trama golpista apontada pela Polícia Federal, o inquérito da BIM paralela, que era o uso ilegal de monitoramento por parte contra autoridades, contra desafetos, segundo a PF, de desafetos do então governo de Jair Bolsonaro. É citado também o caso da vacina, mas não consta na denúncia. É citado também, principalmente, esse plano de assassinato, que é uma operação que a gente mostrou aqui no Novo Dia em novembro do ano passado, que tinha como objetivo, segundo a investigação e apontamento da Polícia Federal, assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então eleito vice-presidente Geraldo Alckmin, e também o próprio ministro Alexandre de Moraes, que na época, em 2022, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nesse caso era o chefe do TSE, a nossa Corte Eleitoral, e virou um alvo, segundo as investigações, alvo para ser morto. Nessa denúncia, Carol, a PGR não usa o termo assassinato, diferente da Polícia Federal no inquérito dela, um relatório de mais de 800 páginas. Nessa denúncia, a PGR aponta a neutralização, que é, sim, um homicídio, conforme apontam as investigações. Por exemplo, na página 220, a gente vê aqui que a PGR aponta que o monitoramento também se estendeu para o presidente Lula, então recém-eleito, porque na investigação da Polícia Federal, a gente já tinha visto que o ministro Moraes estava sendo monitorado, por exemplo, a viagem dele de Brasília para São Paulo, o dia em que ele, em tese, seria assassinado na Asa Sul de Brasília, que tinha gente em frente, tinha um militar, um kid preto do Exército, Forças Especiais do Exército, em frente ao apartamento funcional dele para cumprir, entre aspas, cumprir esse plano. Então, agora, nessa denúncia da PGR, mostra que o presidente Lula também foi monitorado de forma mais consistente, digamos assim. Por exemplo, diz o seguinte: esse monitoramento de pessoas públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. É o que diz a PGR nessa denúncia de quase 300 páginas. E aí diz também, com mais detalhes, como que seria esse plano de neutralização. Um plano de assassinato. Para o presidente Lula, o que a gente já sabia é que era envenenamento, mas também, de acordo com a Polícia Federal, mas também tem o seguinte: o uso de remédio que conduzisse o seu colapso orgânico. E dentro desse monitoramento apontado pela PGR, tinha um policial federal que fazia parte ali nos arredores da segurança do candidato eleito, presidente Lula, logo após outubro e novembro em dezembro de 22. Na denúncia da PGR, esse policial federal estava repassando informações da agenda do presidente Lula, segundo a PGR, para a equipe de Jair Bolsonaro, para saber onde Lula estava, onde Lula estaria, para assim esse plano ser colocado em prática. Já no quesito, na questão do ministro Moraes, cogitou-se, segundo a PGR, a possibilidade de disparo de armamento, que é algo que a gente já sabia também na investigação da Polícia Federal, mas tem outros pontos também, por exemplo, o artefato explosivo ou também envenenamento em algum evento oficial público onde o ministro Moraes, que era o presidente do TSE, estaria. Inclusive, há mensagens, troca de mensagens entre o Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e um outro assessor de Bolsonaro também, perguntando sobre a professora, que nesse caso, apontado pela PF e pela PGR, seria o ministro Moraes. Onde a professora está? É uma mensagem que consta na denúncia. E outra pessoa responde, outro assessor responde que estava em São Paulo e que estava, sim, sendo monitorado. Todos os passos
das autoridades estavam sendo monitoradas por conta dessa questão. E aí você lembrou muito bem a questão das operações que a gente acompanha sempre e divulga aqui no Novo Dia. A BIM paralela, conforme consta também na investigação da Polícia Federal em outro inquérito, que não é o inquérito da tentativa de golpe de Estado apontada pela PF. Nesse caso da BIM paralela, a PGR juntou também nessa suposta trama golpista apontada pelas autoridades e que a BIM era usada para, nesse caso, as autoridades serem monitoradas com o horário onde estariam, com a localização exata de onde estariam, inclusive também um ponto importante, Carol, agora já indo para o ponto da investigação também, as localizações foram fundamentais para saber como estariam e onde estariam as pessoas apontadas nessa investigação. Por exemplo, a pessoa que estaria ali em frente ao apartamento do ministro Moraes, aqui na Asa Sul de Brasília, para assassiná-lo ou para neutralizá-lo, o celular dele constou a localização exata e o horário ali também. E os outros envolvidos, investigados também. Porque a gente lembra que em novembro do ano passado, quando a PF apontou, houve essa descoberta do plano Punhal Verde e Amarelo, que seria para assassinar as autoridades, houve 5 prisões, de 4 militares e um policial federal. Esse que repassava as informações para as outras pessoas investigadas nesse caso. Houve prisões, 4 militares, um general, inclusive, que é o general Mário Fernandes, que em tese seria a liderança desse plano específico de neutralização. Então, tudo isso se junta nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República em quase 300 páginas, mostrando monitoramento, um plano de neutralização e juntando investigações e operações, conforme a gente sempre mostra aqui no Novo Dia. Carol?